A história de Jesus lembra um pouco um álbum de recortes. Recortes de notícias importantes, fotos de jornais, histórias favoritas de Jesus e esboços de lições. Olha esta aqui. Essa é a foto feita por Lucas de Jesus no barco de Pedro. Mateus tirou a foto deste grupo quando 70 seguidores se encontraram para uma festa após a primeira viagem missionária. Jesus é o que está sentado de pernas cruzadas no centro da primeira fila, sorrindo como se sua tropa tivesse conquistado o troféu no encontro de escoteiros. João colou um guardanapo do casamento de Caná no livro, bem como o anúncio de um funeral em Betânia. Foi ele o colaborador que lamentou. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João, capítulo 21, versículo 25. Folhear o álbum de recortes deixa-nos com esta impressão. Jesus era ao mesmo tempo comum e não. Ora normal, ora herói. Em um instante juntava-se aos jogadores de dominó na praça, no minuto seguinte ordenava que o inferno saísse dos loucos, repreendia a doença dos que estavam para morrer e expulsava a morte dos mortos. Ele conversava com crianças e pescadores, mas falava com a mesma facilidade às ondas, rajadas de vento e demônios. Quem era este homem? Nenhuma pergunta é mais importante. Recorria a outros escritos. Aplauso do céu, Deus chegou mais perto, quebrando a rotina, simplesmente Jesus, quando Deus sussurra o seu nome e outros tantos, neles buscando a inspiração para extrair algumas anotações para nosso álbum de recortes e assim nos ajudar a encontrar uma resposta. Depois de dedicar nossa conversa à instrução de uma das afirmações mais profundas de Jesus, quero concluí-la com uma visão geral de toda a sua vida. Quero compartilhar essas anotações com você. Esse é o meu convite. Ouça uma por dia durante os próximos 40 dias, da manjedoura em Belém ao túmulo vazio. Lembre-se de que as últimas anotações ainda estão por vir, incluindo a foto com você e seu Salvador nos portais do céu. Primeiro dia, uma noite extraordinária. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14. Há uma palavra que descreve a noite em que ele veio. Comum. O céu estava comum. De vez em quando, uma rajada de vento agitava as folhas e esfriava o ar. As estrelas eram diamantes cintilando no veludo negro. As ovelhas eram comuns. Algumas gordas, outras magras. Animais comuns. Não faziam história. Não ganhavam prêmios. E os pastores eram camponeses, provavelmente usando as únicas roupas que tinham, com cheiro de ovelhas e parecendo ter tanta lã quanto elas. Uma noite comum, com ovelhas comuns e pastores comuns. E, não fosse um Deus que adora colocar um extra antes do ordinário, a noite teria passado despercebida. As ovelhas teriam sido esquecidas e os pastores teriam passado o tempo dormindo. Mas Deus dança em meio ao comum. E naquela noite, ele dançou uma valsa. O céu escuro brilhou de esplendor. As árvores que tinham estado nas sombras vieram para o claro. As ovelhas que estavam em silêncio se tornaram um coral de curiosidade. Em um minuto, o pastor dormia profundamente. No minuto seguinte, esfregava seus olhos e se deparava com um ser alienígena. A noite já não era mais comum. O anúncio veio primeiro para os pastores. Se o anjo tivesse aparecido aos teólogos, eles teriam primeiro consultado seus apontamentos. Tivesse procurado as pessoas da elite, elas teriam olhado para os lados, para ver se alguém estava observando. Por isso, o anjo apareceu aos pastores, homens que não sabiam o suficiente para dizer a Deus que anjos não cantam para ovelhas e que messias não surgem enrolados em trapos e dormindo em uma gamela. Segundo dia, Maria embala Deus. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas,
capítulo 2, versículo 7. Deus entrou no mundo na forma de uma criança. Não obstante, se alguém aparecesse por acaso na periferia de Belém naquela manhã, que cena peculiar contemplaria. A estrebaria tem um fedor como todas as estrebarias têm. O chão é duro, o feno é escasso. Teias de aranha se prendem pelo teto e um rato passa correndo pelo chão sujo. Não poderia existir um lugar mais modesto para o nascimento de um filho. Sentado ao lado da jovem mãe está o pai cansado. Se alguém está cochilando, esse alguém é ele. Ele não consegue se lembrar da última vez em que se sentou. E agora que a agitação tinha acalmado um pouco, agora que Maria e o bebê estavam acomodados, ele se apoia contra a parede do estábulo e sente os olhos ficarem pesados. Maria está de olhos bem abertos. Meu Deus, como ela parece jovem! Sua cabeça descansa no couro macio da cela de José. A dor diminuiu como por milagre. Ela examina o rosto do bebê. Seu filho, seu senhor, sua majestade. Neste momento da história, o ser humano que melhor entende quem é Deus e o que ele está fazendo é uma adolescente em uma estrebaria mal cheirosa. Ela não consegue tirar os olhos do menino. Maria sabe que está segurando Deus. Lembra-se das palavras do anjo. O seu reino não terá fim. Lucas, capítulo 1, versículo 33. Ele parece com tudo, menos com um rei. Seu rosto está enrugado e vermelho. Seu bem-estar depende totalmente de Maria. A majestade em meio ao mundano. Maria toca o rosto do menino Deus. Como era longa sua jornada. Terceiro dia. José na encruzilhada. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículos 24 e 25. Mateus descreve o pai terreno de Jesus como um artesão. Trata-se de um carpinteiro que mora em Nazaré. Um ponto no mapa perto do nada. Será que ele é a escolha certa? Deus não tem opções melhores? Um sacerdote eloquente de Jerusalém ou um fariseu estudioso? Por que José? Grande parte da resposta está em sua reputação. Ele renuncia a ela por Jesus. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mateus, capítulo 1, versículo 19. Com a expressão "era justo", Mateus reconhece a condição de José. Em Nazaré, ele era visto como vemos hoje um presbítero, um diácono ou um professor de escola bíblica. José provavelmente se orgulhava de sua posição, mas o anúncio de Maria colocava tudo em risco. Ela estava grávida. E agora? Sua noiva está difamada, desonrada. Ele é íntegro, temente a Deus. Por um lado, ele tem a lei. Por outro, tem seu amor. A lei diz que ele deve apedrejá-la. O amor diz que ele deve perdoá-la. José está em uma encruzilhada. Então, aparece o anjo. A barriga de Maria que está crescendo não é motivo para se preocupar, mas razão para se alegrar. Ela carrega o Filho de Deus em seu ventre, anuncia o anjo. Mas quem acreditaria? Uma gota de suor se forma embaixo da barba de José. Ele enfrenta um dilema. Inventar uma mentira e preservar seu lugar na comunidade? Ou contar a verdade e dizer adeus à sua reputação? Ele toma sua decisão. E José recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Mateus, capítulo 1, versículos 24 e 25. José trocou seus estudos da Torá por uma noiva grávida e um filho ilegítimo e tomou a importante decisão do discipulado. Colocou o plano de Deus acima de seus próprios planos. Quarto dia. Por causa do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16.
Você faria o que Jesus fez? Ele trocou um castelo impecável por uma estrebaria suja. Trocou a adoração dos anjos pela companhia de assassinos. Poderia segurar o universo na palma de suas mãos, mas renunciou a isso para flutuar no ventre de uma virgem. Se fosse Deus, você dormiria na palha, mamaria no seio de uma mulher e usaria uma fralda? Eu não. Mas foi o que Cristo fez. Se você soubesse que aqueles a quem amou debochariam na sua cara, você ainda se importaria?